Meu nome é Shannon Myers Barrientos. Gravando. Eu olho pra trás e eu penso, como eu sobrevivi? Quando eu entrei no veículo, eu soube que eu fiz besteira na hora. Ele ficava me olhando com uma certa frieza. O meu instinto estava me dizendo que aquilo não estava certo. Eu não sabia pra onde a gente estava indo. Fomos pra um parque afastado na beira da estrada. E foi aí que o estupro começou, imediatamente. Ele me batia e enfiava minha cabeça no chão. E aí parava e fumava um cigarro. Quando ele estava sentado fumando cigarro, ele disse: "Eu já matei antes. E eu não tenho medo de matar de novo." É uma noite quente de verão em Stephenville, Texas. Cindy Reyes e seu namorado Roy estão indo visitar a melhor amiga de Cindy, Susan Woods, de 30 anos. Eu disse, passa na casa da Susan. Eu não tinha notícias dela, bom, há muito tempo. Ao se aproximarem da casa de Susan, os dois veem que algo está muito errado. Nós vimos as luzes dos veículos de emergência. De longe pensamos, o que está acontecendo? Então vimos a faixa da polícia. Tinha policiais na varanda da Susan, dentro da casa. Eu vi o pai dela e ele disse, ela tá morta, Cindy, ela morreu. E eu disse, não pode ser. Ele disse, eu achei o corpo dela, eu a encontrei em casa e ela tá morta. Ele estava histérico. Eu ainda posso ver. Suas mãos estavam amarradas, provavelmente nessa distância. E parecia que talvez fosse uma regata ou uma camisa de malha ou algo que foi torcido. A parte superior do peito e a cabeça estavam debaixo d'água. A água estava meio que rosada, provavelmente devido à decomposição. É um cheiro bem difícil de tirar da cabeça. Ela estava lá há uns 2 dias. Pela aparência daquela cena, ela havia sido agredida sexualmente. Obviamente foi um assassinato. Imediatamente à esquerda do banheiro ficava o quarto dela. E o quarto estava uma bagunça total. Algo horrível aconteceu no quarto, que depois acabou terminando no banheiro. Enquanto a polícia examina a cena dentro da casa, do lado de fora, o desolado pai de Susan, Joe Atkins, enfrenta uma tarefa difícil. O Joe olhou pra mim e falou, Cindy, vai ter que ir comigo e contar à mãe dela. E eu disse, Joe, eu não consigo. Não consigo, não dá. E ele disse, Cindy, eu não posso ir sozinho, vai ter que ir comigo. O Joe entrou pela porta antes de mim e disse à esposa dele que a Susan estava morta. Eu me lembro dela dizendo, não, Joe, não. E ela olhou pra mim e disse, é verdade, Cindy. E eu disse, foi o que me disseram, Arma. Disseram que ela se foi. Ela começou a gritar e a chorar e ficou fora de si. Ela correu pro quarto, fechou a porta e chorou e chorou. Era sua única filha. Eu e a Susan nos conhecemos na banda, no ensino médio. Nós duas tocávamos clarinete e nosso diretor de banda havia feito um livreto com os nomes e aniversários de todos. Eu vi o nome Susan Atkins e eu fui até ela e falei, parece que nós nascemos no mesmo dia. E ela disse, é verdade. E então, nós logo viramos amigas. Ela era uma pessoa muito honesta e muito sincera. Susan era doce, tímida, quieta e tinha um senso de humor hilário. Stephenville é cheia dos tipos cowboys. É conhecida como a capital mundial dos cowboys, mas os chamávamos de laçadores de cabras na época.
Não havia muito o que fazer em Stephenville antigamente, mas a gente se divertia apenas indo ao Dairy Queen. Minha lembrança favorita da Susan era quando a gente fazia maratona. A gente ia de um Dairy Queen para o próximo Dairy Queen. Íamos e voltávamos. Não havia telefones celulares, então se quisesse saber quem estava por aí, tinha que pegar a estrada. Acho que nunca a vi mais feliz. A Susan não namorava muito. Ela desconfiava dos caras. Precisava conhecer muito alguém para poder sair com a pessoa. Isso muda em 1980, quando Susan, de 23 anos, conhece um jovem músico, novo em Stephenville. Michael Woods era um espírito livre, assim meio que um hippie. Ele adorava tocar violão. Quando a Susan e o Michael se conheceram, pareceu para mim que eles se apaixonaram quase que imediatamente. Eles nunca se separaram. Depois de alguns poucos meses, Susan e Michael se casam em junho. Mas a felicidade do casal é passageira. O único lado negativo que via no Michael era que ele parecia não querer trabalhar. Acho que ele estava querendo mais encontrar um emprego onde pudesse tocar música. E isso provavelmente causou muitos conflitos na vida de Susan e Michael. Eu fiquei com pena da Susan porque ela fazia praticamente todo o trabalho doméstico. Ela trabalhava longas e longas horas na fábrica de lixas. A Susan era a provedora e dava para notar que havia entre eles um pouco de ressentimento. Não sei quantas vezes exatamente o Michael a deixou, mas depois eles voltavam. Perto do final, ela estava farta. E eu acho que ele queria voltar para Indiana para ajudar o irmão dele na construção de uma casa. A Susan disse, se você for dessa vez, eu quero o divórcio. Sou eu ou seu irmão. Após 7 anos de casamento, Michael se muda para Indiana e não sai de mãos vazias. Eu passei pela casa da Susan e ela estava chorando muito, muito mesmo. A casa estava uma bagunça. O Michael tinha levado muitas coisas dela e tinha deixado bilhetes terríveis por toda a casa. Coisas que eu nem posso dizer. O Michael deixou gravada uma fita quando ele foi embora. Foi simplesmente horrível. Era sobre tudo que ele odiava em Stephenville, tudo que odiava nela. A cada 5 palavras, um era um palavrão. Foi um total desrespeito. A Susan já estava farta depois dessa separação. E foi quando ela finalmente deu entrada no divórcio. Ela estava começando a se abrir mais quando morreu.